Em pronunciamento por meio de suas redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten fez um grave alerta no que concerne ao julgamento no STF a respeito da possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. O deputado encetou: absolutamente surreal o que estamos vivendo em nosso país. Ministros que não querem observar o que diz a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, e decidem, ao sabor da arbitrariedade, que Rodrigo Maia e Alcolumbre podem concorrer à reeleição para a presidência da Câmara e do Senado, quando a Constituição diz o exato oposto, veda a recondução ao cargo. Ao mencionar os ministros que teriam violado a Constituição, o deputado ressaltou os riscos para a estabilidade institucional do país. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Lewandowski já admitiram para ambos, e Cássio Nunes Marques para Alcolumbre. Pode haver uma ruptura do Estado de Direito no Brasil, é disso que estamos tratando agora, por conveniência política. O STF deveria ser o guardião da Constituição, mas está se dedicando a tratar de política. Ele complementou: o ataque às instituições e as manifestações antidemocráticas são feitos pelos próprios ministros. Se quiserem me incluir em qualquer inquérito fake, fiquem à vontade. Defenderei até o final o direito de expor o que está acontecendo na Suprema Corte. Alguns ministros agem para impedir que um futuro presidente do Senado abra um processo de impeachment contra eles. Querem estar acima da lei. É um retrocesso democrático e institucional, é um absurdo o que estamos vivendo. Não querem impeachment contra eles, não querem CPI lava-toga. O STF está se revelando uma verdadeira vergonha para o nosso Brasil. Anteriormente, o parlamentar advertiu: ministros do STF estão compactuando com golpe na Constituição e no Congresso. Já denunciei no plenário a tentativa de golpe que está sendo articulada com as reeleições de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre para as presidências da Câmara e do Senado, o que é vedado pela Constituição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal não aceitar isso. A Constituição é clara. Ela expressamente veda a reeleição. O mandato é de 2 anos. Não há qualquer margem para interpretação. O Supremo não pode passar por cima da Constituição, a não ser que mude a língua portuguesa e busque alguma interpretação absurda. No entanto, já há 5 votos no momento, aprovando o que a própria Constituição proíbe. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cássio Nunes já concordam em permitir a reeleição ao arrepio da Constituição. Os primeiros admitem inclusive a reeleição de Maia, enquanto Cássio Nunes, indicado de Bolsonaro para a corte, dá aval à vontade de Alcolumbre. É um absurdo. Esperamos que algum dos 6 ministros restantes peça a vista desse processo e jogue-o para as calendas do inferno, pois a aprovação de algo tão flagrantemente inconstitucional é uma clara ruptura com o Estado de Direito no país. No ensejo, ele salientou: há uma tentativa de golpe em curso, articulada dentro do Congresso, para as reeleições de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre. A Constituição já é cristalina. Ela veda tal expediente e não cabe ao Supremo Tribunal Federal nenhuma interpretação distinta daquilo que já está escrito em claríssimo português. Qualquer coisa diferente do que está inscrito no artigo 57, parágrafo 4º, é golpe de quem não tem votos para mudar a Constituição no Congresso e quer ganhar no tapetão. Assista. Olá pessoal, boa noite. Absolutamente surreal esse dia, o que nós estamos vivendo no nosso país. Uma Suprema Corte que tem ministros que ignoram o que diz a letra fria da Constituição. Não querem observar aquilo que diz a nossa Carta Magna e decidem ao sabor da arbitrariedade que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia podem concorrer à reeleição para a presidência, respectivamente, do Senado e da Câmara Federal, quando a Constituição diz o exato oposto. A Constituição veda a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. E 4 ministros já admitiram para ambos, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, o relator Gilmar Mendes e Lewandowski, já admitiram para ambos a possibilidade, e Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal,
uma indicação desastrosa, lamentável, a qual me opus desde o início, inclusive organizei um abaixo-assinado. Cássio Nunes Marques não deu para Rodrigo Maia, mas deu para Davi Alcolumbre a possibilidade de reeleição. É um dia surreal, mas felizmente Carmen Lúcia, Marco Aurélio Mello, ambos ministros também do Supremo Tribunal Federal, já consideraram que não pode haver reeleição, e se houver outros 4 ministros junto com eles, é possível que esse placar seja ainda majoritariamente a favor da Constituição, contra uma ruptura do Estado de Direito no Brasil, porque é disso que nós estamos tratando agora. O Supremo Tribunal Federal agir contra a Constituição é um absurdo. E por conveniência política. Isso é que é mais grave. O que nós estamos vendo é que a Suprema Corte, que é um tribunal judiciário, que deveria ser a nossa guardiã da Constituição, dos valores e princípios esculpidos na Carta Magna, a Suprema Corte está se dedicando a tratar quase exclusivamente, a depender de alguns ministros, exclusivamente de política. Tenho nenhum receio de falar isso, nenhum receio. O ataque às instituições está sendo feito pelos próprios ministros. As manifestações antidemocráticas são dos próprios ministros por meio dos seus votos. Eles estão fazendo manifestações antidemocráticas, anti-Estado de Direito, e se quiserem me incluir em qualquer inquérito fake, fiquem à vontade, porque defenderei até o final o meu direito de expor o que está acontecendo na nossa Suprema Corte. É lamentável o que está acontecendo na Suprema Corte Federal, no Supremo Tribunal Federal, e lamentável que alguns ministros, ao que tudo indica, pelo que se ouve dos bastidores, vocês sabem, sou deputado federal, a gente ouve os colegas falando, tanto deputados como senadores, alguns ministros agem para impedir que um futuro presidente do Senado, que não seja Davi Alcolumbre, por exemplo, abra processo de impeachment contra eles. Que tem vários ministros com uma série de indícios de terem cometido irregularidades. Eles não querem que eles estejam acima do direito. Eles não querem operar o direito, querem estar acima do direito. Eles não querem interpretar a lei, querem estar acima da lei. Isso é muito triste para um país. É um retrocesso democrático, um retrocesso institucional. É um absurdo que nós estamos vivendo no nosso país nesse momento. Um absurdo. Não querem que se abra processo de impeachment contra eles, não querem nenhuma CPI da Lava Toga, que é algo que também estava sendo cogitado. Inclusive o próprio filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, articulou dentro do Senado, publicamente, notoriamente, ficou comprovado isso, para que a CPI da Lava Toga fosse enterrada. Então, isso tudo dito, isso tudo posto, quero dizer que nós precisamos, nesse momento, fazer o possível para nos manifestarmos contra esses arbítrios que estão sendo cometidos no Supremo Tribunal Federal por alguns ministros. Ainda há chance de reversão do placar, como eu disse, em favor da Constituição, não digo nem em favor ou desfavor de Rodrigo Maia ou de Davi Alcolumbre, mas a grande verdade é que nós precisaríamos de uma profunda reforma institucional para que realmente as instituições sejam valorizadas, porque da forma como elas estão hoje, da forma como as instituições estão atuando hoje, principalmente o STF, mas também o Congresso, alguns dos principais interessados ou beneficiados pelas decisões do STF se calam, se acovardam diante daquilo que o STF, por meio de alguns ministros, tem feito, e não deveria ser assim. O Congresso é onde está a representação do povo, a Câmara dos Deputados é a representação do povo, é o Congresso, é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal que podem impor freios justamente também a outros poderes que são harmônicos e independentes, e harmônicos entre si, são independentes e harmônicos entre si, mas é o Congresso que teria o maior dever de se pronunciar, como eu estou aqui fazendo como deputado federal nesse momento tão crítico da história do nosso país. Lamentável que nós estamos vendo, estamos nos pronunciando insistentemente, aguardamos os próximos votos dos ministros, mas desde já que fique claro, quem está atentando contra as instituições são esses ministros, contra a Constituição, ofendendo inclusive a memória do Ulisses Guimarães, de todos os constituintes que escreveram a Constituição. Alguns ex-ministros do STF também já estão se pronunciando, preocupadíssimos com o que está acontecendo.
A corte não pode ser política, muito menos exclusivamente política. Ela precisa ser séria. E nesse momento o STF, por meio de alguns de seus ministros, está se revelando uma verdadeira vergonha para o nosso Brasil. Boa noite a todos. Deputados, também estendo os cumprimentos aos colegas senadores que nos acompanham remotamente. Gostaria de dizer aqui que estou muito preocupado, deputado Pompeu, do meu Rio Grande do Sul, com a tentativa de golpe que está sendo dada na Constituição da República Federativa do Brasil, a tentativa de golpe que está sendo dada neste parlamento, nas nossas instituições, e vou além, inclusive na própria língua portuguesa, por meio de uma DIN protocolada no Supremo que na sexta-feira vai ser avaliada e pode garantir reeleição ao arrepio do que diz a nossa Carta Magna aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Diz a Constituição da República Federativa do Brasil que juramos defender e cumprir. E claro, temos todo o direito de alterá-la quando assim entendemos, mas é pelo devido processo, é por 3/5 em 2 turnos, dos votos 3/5 nas duas casas. Diz o artigo 57, parágrafo 4º, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros, eleição das respectivas mesas para mandatos de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não cabe interpretação. Vedar é impedir, não é permitir, a menos que haja um outro dicionário de outra língua que não a portuguesa que permita a um ministro do STF interpretar de outra forma esse parágrafo. Não creio nisso e quero ter a convicção de que o STF impedirá este verdadeiro golpe às nossas instituições, à nossa Constituição, e repito, a própria língua portuguesa, porque não é possível interpretar esta Constituição de outra forma. Por isso, senhora presidente, caros colegas deputados, faço um apelo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que claramente tem articulado para isso, que desista dessa ideia, e ao presidente Rodrigo Maia, que diga com todas as letras que é contra antes do julgamento da DI no Supremo. Não é possível que o presidente desta casa alimente sequer a possibilidade de vir a ser candidato à reeleição dentre alguns de seus possíveis aliados. Não! É preciso dar um basta nesse assunto, respeitar a Constituição, respeitar a língua portuguesa, respeitar o povo brasileiro, respeitar inclusive a memória daquele que dá nome a este plenário, Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituinte e que não poderia imaginar jamais que alguém poderia tentar dar um golpe por fora do processo legal. Querem mudar a Constituição? Eu serei contra, posso ser voto vencida, mas é pelo devido processo. 3/5 dos votos nesta casa em 2 turnos, na outra casa em 2 turnos, não por meio de uma interpretação do STF que deturpe completamente aquilo que diz a Constituição. Não a este golpe. Obrigado, senhor presidente.